vocês? Nesse vídeo de hoje, a gente vai tratar acerca das definições e procedimentos estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, através das suas fichas de enquadramento, em relação às condutas infracionais previstas no artigo 253-A do CTB. Eu já vou fazer a leitura e depois a gente vai comentando. Diz assim o texto de lei: usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. Infração gravíssima, penalidade multa 20 vezes e suspensão por 12 meses. O valor da multa é R$ 5.869,40. Pesada, né? Aqui, o 253A, ele prevê basicamente 3 condutas infracionais. A primeira, por interromper. Aí o enquadramento dessa multa por interromper é o 76171. Segundo, restringir, que é o 76172. E o terceiro, 76173. Todas essas 3 condutas, através dos seus códigos de enquadramento, 76171, 76172, 76173, ele tem as suas fichas de enquadramento, tá bom? As 3 condutas têm lá as suas fichas de enquadramentos aprovadas pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E para as 3, a parte de definições e procedimentos é basicamente a mesma. E o que é muito interessante, e aqui começa as informações, que a partir do momento quando o motorista é multado e ele tem acesso ali ao seu auto de infração de trânsito, quando ele faz a comparação das informações que deveriam constar no auto de infração de trânsito e ele faz a leitura da ficha de enquadramento e vai aqui no primeiro momento para a parte de definições e procedimentos, dependendo do que foi feito aqui no auto de infração, ele já começa a encontrar elementos para anexar, para colocar na sua defesa ou recurso administrativo. E são informações que, dependendo da ausência de requisitos técnicos na lavratura do auto de infração, são informações que podem ensejar o arquivamento dessa multa, o arquivamento do auto de infração. Vamos lá, eu vou fazer aqui a leitura. A parte de definições e procedimentos no item 4, olha o que ele diz. Este enquadramento, então vamos lá. O enquadramento aqui, 76171, interromper a circulação na via. 76172, restringir a circulação na via. 76173, perturbar a circulação na via. O que eu vou ler aqui vale para os 3 enquadramentos. Então vamos lá. Este enquadramento se caracteriza quando o agente fiscalizador verifica que a perturbação é provocada intencionalmente pelo condutor, se evidenciando pela ocorrência anterior ou concomitante de manifestação, paralisação, greve ou qualquer ato de reivindicação e caracteriza-se pela aglomeração de outras pessoas com o mesmo propósito, quando não autorizada. Isso aqui é muito interessante. É muito interessante. Vamos lá. Eu vou ler aqui a parte final, reler, que diz assim, caracteriza-se pela aglomeração de outras pessoas com o mesmo propósito. Aquelas condutas infracionais de interromper, restringir ou perturbar do 253A, aquela infração tão pesada, 12 meses de suspensão, multa de quase R$5.000, essas infrações, elas caracterizam-se pela aglomeração de outras pessoas com o mesmo propósito. Olha que interessante. Vamos supor aqui a situação de um motorista que está com o seu carro parado na via, interrompendo a circulação de outros carros, mas ele está sozinho, não tem nenhuma greve, nenhuma manifestação, nada disso aí, não tem outras pessoas ou aglomeração de pessoas com o mesmo propósito. Você já percebe que esse tipo de situação não cabe a multa pelo 253A? Então,
no auto de infração de trânsito, deve-se ter atenção na leitura do auto de infração e ver, né, analisar o que o agente de trânsito colocou nele. Porque, a depender da situação verificada, se não se enquadrar no que diz aqui, ó, o item 4 da parte de definições e procedimentos, é o caso de arquivamento do auto de infração. Então, todas aquelas punições dessa conduta, né, decorrente dessas condutas infracionais, multa, suspensão de 12 meses, né, por 12 meses, suspensão da CNH, elas são anuladas. Por quê? Por conta de erro na lavratura do auto de infração de trânsito. Então, a conduta infracional do 253A, ele pressupõe uma manifestação, ele pressupõe uma aglomeração de pessoas. Se não tiverem esses elementos típicos dessas condutas infracionais, essa multa ela deve ser anulada. E digo mais, hein? Se não constar informações no campo de observações do auto de infração acerca do que o agente verificou, não basta ele pegar o auto de infração e colocar lá 253A. Ele deve necessariamente, com base nessas informações, colocar sim no campo de observações qual foi o tipo de situação que ele verificou. Foi um baile funk? Foi uma greve de caminhoneiros, uma reivindicação de aumento de salário em alguma localidade, tinha carros lá interrompendo a circulação? E perceba, são manifestações que não têm autorização do órgão de trânsito. Porque se ele não colocar essas informações no campo de observações, fica faltando, ao meu ver, os elementos que tipificam esse tipo de conduta infracional. E eu não estou sozinho nessa opinião não, tá? Eu vou ler aqui, ó. Olha que interessante. Você tem aqui a parte de exemplo do campo de observações do AIT, tá? Aqui da ficha de enquadramento, eu peguei aqui do 76171, que é interromper a circulação na via. Olha o que diz essa parte, tá? A parte de exemplos do campo de observações do AIT. Olha o que diz os itens 1, 2, 3 e 4. Eu vou ler para vocês, ó. O que a ficha de enquadramento, ela orienta para o agente de trânsito colocar no campo de observações. Então, a primeira coisa, a gente já percebe aqui que o campo de observação do auto de infração, ele é obrigatório o seu preenchimento. Se não tiver preenchido, a multa deve ser anulada. O auto de infração de trânsito deve ser arquivado. Vamos lá, ó. O que diz aqui o item 1. Condutor obstruiu deliberadamente a circulação pela via sem autorização em razão de manifestação. Então você vê aqui que a ficha de enquadramento, ela determina que o agente de trânsito coloque no campo de observações. O que você viu, né? O que o agente de trânsito viu? Então aqui no caso, ó, você vê, aqui está o elemento que tipifica a infração, manifestação. Ele coloca lá qual foi a manifestação. Olha o item 2. Veículo atravessado sobre a via, impedindo a circulação em todos os sentidos, em protesto não autorizado. Aquele elemento que está lá no item 4 de definições e procedimentos. Olha o item 3 aqui, ó. Veículo em aglomeração deliberada sobre a via, impedindo a circulação. Elemento lá do item 4. E olha o que diz aqui o item 4 da parte do campo de observações. Veículo de maneira deliberada bloqueou todas as faixas de rolamento em virtude de manifestação não autorizada. Em todos esses exemplos que a ficha de enquadramento ela dispõe para que o agente de trânsito coloque no campo de observações, todos eles trazem o elemento, tá? Ou os elementos de tipificação dessa conduta do 253A, tá? Porque, conforme a gente leu, ela se evidencia pela ocorrência anterior
ou concomitante de manifestação, paralisação, greve ou qualquer ato de reivindicação e caracteriza-se pela aglomeração de outras pessoas com o mesmo propósito. Se não tiver isso, a infração é nula. Esse auto de infração deve ser arquivado. E mesmo aí que o motorista, o proprietário se vê, ele apresentou defesa prévia, vem indeferido, recurso na JAR e no CETRAN indeferido, e agora está num processo de suspensão e não sabia dessas informações, você pode sim colocar essas informações no seu processo de suspensão. Então, é claro, precisa analisar o auto de infração de trânsito. Se porventura essa infração ela foi aplicada sem a abordagem do motorista, eu acho importantíssimo fazer a solicitação da cópia do auto de infração junto ao órgão de trânsito que registrou a multa para fazer essa análise, porque analisando o auto de infração e não tem essas informações aqui, que às vezes o motorista desconhecia, não tendo essas informações, você pode pegar essas informações, colocar na sua defesa o recurso de suspensão e pedir o arquivamento do auto de infração de trânsito, porque deve constar lá, tá? Eu penso dessa forma e com base no que diz a própria ficha de enquadramento. Primeiro, ela define como que essa multa se caracteriza, tá? Então aqui a gente tem os elementos desse tipo de infração, tá? A gente tem os elementos, que é manifestação, qualquer tipo de manifestação, sem autorização do órgão, e pressupõe aglomeração de pessoas, de outras pessoas com o mesmo propósito. Se o motorista está sozinho, porque o carro dele quebrou e acabou interrompendo a circulação na via, não cabe 253A. E quer ver, tem uma parte da ficha de enquadramento que tem lá, quando não autuar. Olha o que diz aqui, ele traz exemplos de situações em que o agente de trânsito não pode aplicar o 253A, porque não se trata, porque falta os elementos típicos, né, para a caracterização daquele tipo de multa, daqueles tipos de condutas infracionais. Olha só o que diz aqui na parte quando não autuar, o item 2, veículo bloqueando a via em razão de acidente, não sendo determinada ou possível sua remoção, não autuar. Item 5, veículo interrompendo, restringindo ou perturbando o trânsito na via em razão de acidente sem vítimas. Ele está perturbando, ele está restringindo, está interrompendo, mas não foi porque ele estava participando de uma manifestação não autorizada, foi em razão de acidente sem vítimas. Então, nesse caso, o policial, o agente de trânsito, não pode aplicar o 253A. E diz aqui, a ficha de enquadramento, utilizar o enquadramento específico do artigo 178, que é uma infração média. Olha a diferença da situação. Aí aqui o motorista, ele pode se livrar de uma suspensão de 12 meses, do pagamento de uma multa de mais de 5 mil reais, por erro de tipificação. E é claro, aí depende da análise do auto de infração. Olha outro exemplo que ele dá. Esses exemplos que eu estou dando aqui, é a própria ficha de enquadramento que dá, é isso que é interessante. Olha o que diz aqui o item 6. Veículo imobilizado na via por falta de combustível. Não pode, tá vendo? O veículo ficou imobilizado, aí ele restringiu circulação, mas ele não estava participando de evento com aglomeração de outras pessoas. Faltou o combustível. Olha o item 7, que ele diz, veículo estacionado ou parado na via, sem a intenção de interromper, restringir ou perturbar a circulação na via. Ele só estacionou ou parou o veículo. Utilizar os enquadramentos previstos no 181 e 182 do CTB. E nenhum desses artigos, tanto 181 quanto 182 do Código de Trânsito, nenhum deles prevê suspensão. Olha a diferença, tá? Olha a diferença. Então, vale a pena a leitura das fichas de enquadramento do artigo 253A, tá? Vale muito a pena essa leitura. Eu vou deixar o link, tá? Eu vou deixar o link de onde você pode obter essas fichas de enquadramento, tá? Eu vou deixar o link bem explicadinho, aí você acessa lá, vai estar na resolução 925 e você baixa lá os arquivos. E se porventura você se vê diante dessa situação
e entende que essa multa foi aplicada de forma injusta, porque você não participou de greve, não participou de baile funk, não participou de evento político, nada disso aí, participou de nada disso e recebeu uma multa, tá? Seja por interromper, restringir ou perturbar a circulação na via, e se você não participou de nenhum tipo de evento, de manifestação desse tipo, tá aqui as informações que você pode utilizar na sua defesa administrativa, defesa prévia, recurso da multa na JAR ou no CETRAN, ou mesmo se já se esgotaram todos os prazos recursais e você se vê diante de uma penalidade, ainda cabe ação judicial, tá? É artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Não é porque já caiu a penalidade que você não pode mais discuti-la, pode sim, através da via judicial. E conforme eu disse, essas informações do tipo de situação que o agente de trânsito ele verificou, tá? O tipo de situação que ele verificou, ele deve anotar no campo de observações. Eu penso dessa forma, tá? É dessa forma que eu penso. Deve colocar no campo de observações o que ele verificou. Foi uma greve? Foi uma manifestação? Uma paralisação de caminhoneiros? Ele deve colocar no campo de observações para que esteja caracterizada a infração do 253A de forma correta. Eu já vi recurso no CETRAN que foi deferido, o CETRAN aqui do estado de São Paulo, que foi deferido porque o agente de trânsito ele não colocou no campo de observações o que ele verificou, qual foi a situação verificada. Campo de observações nesse tipo de infração de trânsito, ele é obrigatório o seu preenchimento. E o agente de trânsito ele deve colocar o que ele viu, tá? Se foi uma greve, manifestação, paralisação de caminhoneiro, para que esteja caracterizada esse tipo de infração de trânsito.